Você Eu me, começou eu como me, eu designer. me formei na Belas Artes em 99, Tá. né, em programação visual, desenho industrial, na verdade. Mas eu trabalho desde 93, 94, que eu comecei trabalhando com gráficas, né? E a Uhum. história começou assim, que eu sempre conto nos podcasts. Eu fui fazer um estágio, eu fazia colégio técnico, né, de publicidade e propaganda no colégio Tá. José de Anchieta. E eu fui fazer um estágio numa agência que o chefe do meu pai conhecia o dono lá na Avenida Brasil. O cara me tratou de uma forma tão escrota, deixou me esperando e falou assim: ó, aqui você nunca vai ser ninguém. Você vai ser Mas logo sempre. de cara, assim, Assim, ó, logo de cara, e você só tá aqui porque seu pai pediu pro chefe dele. Então aqui você vai ser um estagiário para sempre. E ali eu decidi não ter um chefe e não ser um cara idiota igual aquele aquele cidadão. cara lá. Então foi ali que decidi trabalhar por conta. Então eu comecei com gráficas, tudo, inclusive, não sei se o pessoal da gráfica que eu comecei a trabalhar tá assistindo. Chama Gráfica Priori, antigamente era Tipografia Priori. Tipografia, né? Isso, Porque desde antigamente. 44 eles estão lá e eu comecei a trabalhar com eles, fazendo nota fiscal, laser filme, vegetal, aquela coisa toda que a gente vai entregar a idade. Aham. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e eu falei, cara, eu não quero ter chefe, quero ter minha liberdade. Foi aí que surgiu a Kaan. Então, aí quando eu entrei na faculdade, o nome principal, antes, né, de começar a faculdade, era Can, de pod, né, C-A-N. E Tá. quando eu entrei na faculdade, conheci a Márcia Mauriani, que é minha mentora de marketing, a Helena Rugai, que era a coordenadora de marketing, ela falou, Uhum. olha, coloca um A mais, que eu acho que vai dar uma sonoridade mais legal. E aí Hum. virou Kaan. Kaan. Porque, na verdade, Kaan é o início do meu nome e do meu irmão, né? Ah, tá. Então, aí acabou ficando e foi aí que surgiu a Kaan. Então, eu venho de como eu disse pra você, eu trabalhei muitos anos, paguei pra trabalhar, porque Uhum. acreditei sempre O no. começo, você quebra É, muita pedra, é né? muita Você pedra, fica. é muito não, né? Então você vai na gráfica, porque assim, eu não tinha portfólio. Eu Uhum. tinha desenhos do Wolverine, Spider-Man, com marcador e tal. Ia na gráfica, olha, eu faço desenho. O cara fala, então, mas você não sabe fazer embalagem. Aqui é outra É coisa. outra pegada. E assim, Hum. e a priori, né, me deu oportunidade, comecei com eles lá, o Júnior, o Ângelo, e então assim, foi aí que surgiu. E aí eu comecei com o Priori, aí eu fui trabalhar com outras gráficas, aí entrei no mundo de embalagem, trabalhei Uhum. com flexografia, e foi indo nessa pegada. Uhum. Até que em 98, 95 eu entrei na faculdade. Aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar para os professores da faculdade. Uhum. Então a diferença que a Márcia sempre gosta que eu falo quando eu faço palestras, as aulas com ela, é que assim, eu sempre procurei saber como que era como seria o meu escritório e não onde eu trabalharia. Tá. Essa é a grande diferença. Então eu sempre tive essa pegada de empreendedor. Hum. Sempre quis trabalhar, porque assim, eu acho que a liberdade hoje não tem preço. Eu tô aqui hoje gravando, se eu estivesse em outro lugar, eu estaria respondendo para alguém. Então, assim, e sempre batalhei por isso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com todos os professores e a expertise que eu peguei de mercado Hum. foi coisa que a faculdade me ajudou com o nome, aulas de marketing, essas coisas, mas a vivência ali do dia a dia, com o professor que manjava muito e tal, foi o que me deu o know-how que eu tenho hoje. A teoria é uma coisa, mas na hora que você vai pro campo de batalha, vamos dizer assim, é outra É o que eu coisa. falo pro pessoal, você pode ter MBA, PhD, doutorado, se você não, não souber os Paranauê, meu velho, esquece, você não resolve. E essa história de você entrar no mercado e receber muito não, vai criando uma casca, né? Você vai ficando, Sim. você vai, cara, vai te dando uma certa robustez. Quando foi que você ah, percebeu que você não era apenas um designer, você tava ali, tem uma formação, pô, eu aprendi um monte de coisa, e aí você começou a se transformar numa marca. Você falou, eu fundei a Kaan justamente quando eu percebi que, cara, não quero ser alguém, um funcionário de alguém, mas eu quero ser o dono do meu próprio negócio. Quando é que você viu isso? Quando você sentiu, falou, cara, isso é pra mim. Então, cara, na verdade, assim, eu sempre acreditei na Can, né? Nesse 32 anos aí de vida, eu recebi proposta para trabalhar na Disney, para trabalhar na Warner, na Nick, e eu nunca aceitei, porque eu Hum. sempre queria ter minha liberdade e tal. A marca Kaan, eu acho que ela começou a tomar um pouco de forma em relação à marca Kaan Hum. depois dos anos 2000. Olha, eu entregando a idade. Ai, meu Deus do céu. Não, pode É, falar. assim, quando eu comecei a trabalhar com a Warner Bros, porque assim, eu trabalhava com a Image Action, que era uma agência que representava a Warner, Tá. né, estamos falando 98, 99. Aí, 2001, a Warner assumiu a operação no Brasil e aí eu comecei a trabalhar para a Warner com os clientes da Warner, licenciados da Warner, né, na Tá. verdade. E foi aí que começou a surgir uma coisa de trabalho. Então eu acho que a marca começou a ganhar peso quando as pessoas começaram a indicar mais a gente. Porque é o que eu Hum. sempre falo, pessoal, o meu primeiro cliente eu conquistei.
O resto foi indicação. Porque você faz um bom trabalho, o cara te indica para 10. Se você fizer uma cagada, ele te indica para 50. Ele vai falar mal de você, Então, falar, não assim, contrata esse cara, não. e a gente gosta de fazer um trabalho bem feito, né? A gente é bocudo, a gente bate, a gente fala, tal, mas assim, a gente gosta de fazer uma boa entrega para o cliente indicar a gente. Então, hoje a gente tem clientes que já passaram por nós, voltaram agora depois de muitos anos, porque a gente faz um bom trabalho. Né? A minha equipe faz um bom trabalho. E como eu sempre falo, a Kaan não é só o Charles. Tem todos os funcionários que fazem parte da engrenagem do negócio. Então, um bom trabalho não é só o Charles. Eu comecei a história. A equipe faz parte de tudo isso. Porque daqui a pouco eu vou dar o nome de todo mundo para ninguém me xingar, tá? Tá, geralmente o que acontece assim, aquilo que a gente fala. Quando eu pensei no podcast, eu falei, cara, eu quero ouvir pessoas que tiveram essa visão, que eu chamo de visão atrevida. Você falou, cara, eu tô enxergando alguma coisa que talvez ninguém mais está vendo. Eu tô vendo aqui um caminho, né? Hoje se fala muito sobre liderança, mas geralmente você tem um cara que fala assim, cara, quer saber? Eu vou desbravar, eu vou fazer alguma coisa que eu acredito, que eu sei que pode ser o meu caminho, mas que de repente as pessoas vão enxergar lá pra frente. A gente passa por um processo, né? Tem aquela história de que, cara, ninguém acredita em você até você ir lá provar que é possível, né? Isso aí. Teve algum momento onde um cliente que tava assim, cara, não sei e tal, e depois que você entregou, o cara até chorou, falou, pô, cara, não acreditava. Tem alguma história assim? Teve um caso, não posso dar nome aqui, senão o cara vai me mandar pro RH. Mas assim, teve um caso que eu tive uma reunião com um cliente que não me conhecia. Aí eu liguei pra ele, que me indicaram tudo. Isso tem uns 2 anos e meio atrás. E aí ele falou assim, não, mas eu não te conheço, tá? Eu só ouvi falar de você no mercado, tudo. Você tem 10 minutos pra me convencer que você é o cara que eu tenho que escolher. Aí eu falei pra ele, então a gente vai tomar 5 nos últimos finais, porque eu só preciso de 5. E aí o cara falou, cara, você é folgado. Eu falei, não sou folgado, eu sei o que a gente vai entregar. E é um cliente que a gente tá comigo até hoje. Então, porque assim, quando a gente entregou o projeto pra ele, ele falou, cara, porque a gente assim, qual que é a diferença hoje do nosso time? A gente não tem muita frescura com procedimentos, que é o que eu sempre digo. Você vai numa agência grande, você tem um atendimento, você tem todo o processo. Então você pega a guia laranja, carimba no guichê rosa e traz a via roxa. Tem todo um processo. Eu vou numa reunião, eu sento com o cara, eu sento com o Fernando e falo, cara, para fazer essa caneca você vai gastar tanto. E o cara fala, mas você não vai estudar o preço? Não, porque eu sei a dificuldade do projeto. Isso a vida me ensinou. Então eu sou um cara muito prático para resolver. Tá. Então isso é uma coisa que a gente ganha muito cliente por ser prático, porque eu não vou demorar uma semana para estudar quantas horas que eu vou demorar para fazer o projeto. Cara, é papum. Então a gente normalmente é nesse processo. Claro, diferente de fazer estátuas, que você tem que calcular material, tem uma série de coisas, mas a coisa quando envolve digital, criação, embalagem, é muito mais fácil. Então eu sempre fui muito prático, muito versátil para isso. Isso é um ponto interessante. Tem um livro chamado Story Brand. Já ouviu falar desse livro? Já ouvi falar, mas não li. Esse livro, ele basicamente, o resumo, ele fala dos 7 passos, tal, tem uma estratégia ali, mas ele fala que nós, como fornecedores de serviço, de produtos, a gente tem que tirar o ruído do cliente. Correto. No caso da comunicação. Eu vejo isso muito no design. Tem muita gente que confunde, acha que ser criativo é criar mirabolâncias, ficar criando um monte de coisa, sendo que, na verdade, né, eu acho que foi Leonardo da Vinci disse que a simplicidade é a essência. O menos é mais. O menos é mais. Né? O que você acha disso? Dessa galera que fala assim, cara, eu vou querer mostrar e enche de coisa, enche de técnica, enche de um monte de coisa, só que quando, na verdade, o cliente ele precisa de simplicidade em certos momentos, ele Sim. precisa de, sabe, de menos ruído, porque ele está vendendo uma marca, né? Ele está vendendo ali um produto, ele quer vender uma ideia. Correto. Né? Então, na verdade, assim, ó, muito tempo de mercado. Já veio essa coisa do over, né, de muito elemento, criação, muita coisa. Tá vindo uma era mais minimalista, mais menos é mais. Tem vindo. Eu sou um cara que eu não sou muito de seguir tendência, né? A gente da agência lá, ninguém é muito de seguir tendência. Mas tá tendo uma coisa de simplificação de marcas, né? Você vê a Jaguar aí o que fez, né? Você vê outras coisas que estão mudando um pouco. Mas assim, é difícil porque assim, tem alguns clientes que falam, puta, mas eu quero um negócio super over, eu quero um negócio assim porque eu pensei assim. E uma coisa que eu sempre deixo claro quando a gente faz projeto é, o cliente na minha agência não tem sempre razão. Porque ele está contratando a gente para fazer. A gente está fazendo um projeto, ele está contratando a gente para fazer um bom projeto. Então deixa a gente trabalhar. Então, às vezes, o cliente me pede alguma coisa, a gente acaba fazendo o que o cliente pede e a gente oferece, apresenta a nossa opção.
olha, o que você quer é isso aqui, mas a gente está sugerindo isso aqui, Uhum. que eu acho que é melhor para o seu acabamento, tem todos os argumentos, tem toda a história. Normalmente o cliente, a maioria das vezes, o cliente topa pela nossa ideia. Então, assim, essa é uma coisa que é muito relativo. Então, assim, tem muito cliente que gosta de seguir tendência. Eu sou Tá vendo alguma coisa no mercado? Olha, tá Ah, bombando isso aqui agora. dancinha do TikTok. O cara vai lá e faz dancinha do TikTok. Então, assim, a gente nunca foi dessa pegada. Uhum. As trends da vida, né? É. Então, eu acho que é uma das coisas que mantém a Kaam, porque a gente tem o nosso perfil, nosso estilo, nosso jeito de criar, né? Tem o Vinícius lá, ó, que trabalha comigo, a Ana. A gente tem o nosso estilo de criar. Claro, Uhum. tem hora que não dá. O cliente quer, tá pagando e a gente tem que pagar a Ele, conta. ele quer colocar um pouco da cara dele ali também. Na verdade, ele quer mexer 3 minutos pro lado pra falar que ele mandou e ficou bom por causa daquilo. Uhum. É isso. Então, assim, é uma coisa que eu sempre levanto polêmicas, porque, cara, tem muita gente boa no mercado com poder. Uhum. Muita gente boa que dá direção de arte bacana, que vai, que te complementa, que são críticas construtivas. Mas tem muito idiota, velho. É, Tem muito é, idiota. na verdade, quando a gente fala, né? Eu falo isso porque também tem os meus clientes, Sim, é que o cliente ele tá comprando a tua visão também. sim. Ele compra a tua experiência, ele compra a tua visão. Eu lembro da frase do Henry Ford, que ele falava assim: se você fosse perguntar para os clientes, né, para as pessoas, o que elas queriam naquela época, elas iam querer cavalos mais rápidos. Uhum. Quando ele lançou o carro, o primeiro carro, Sim, né? Então, a visão é essa. A visão é você olhar e falar assim, cara, eu tô sendo até disruptivo para olhar para o mercado e falar assim, cara, é esse caminho que você tem que seguir. Entender a empresa, que eu acho que é um trabalho que você sim, faz de entender a empresa, porque tem muita gente que confunde ousar, né? Você citou a Jaguar. Ah, vamos ousar, vamos fazer alguma coisa que nem o carro aparece. O carro não aparece na propaganda, não. né? E eles se lascaram, não foi isso? Sim, Parece que teve deu. o Reviravolta, público. demitiram a agência, foi. Então, vamos fazer um negócio totalmente disruptivo. Peraí, se você não entender ali os valores da marca, se você não entender o que a marca representa no mercado, entender essa essência, você Sim, acaba perdendo, né? exato. É isso aí. É, Exatamente isso. é. Então, assim, é difícil de falar. O mercado hoje tá correndo muito rápido as coisas. Então, assim, eu tenho clientes que pedem A, B, C, tem cliente que pede Z. Então, assim, depende muito da área, né? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei muito com licenciamento. Licenciamento hoje no mercado saturou. Porque é muita demanda, é muito personagem, é É muita muita coisa. coisa. O pessoal tá procurando a gente para criar marca própria, personagem próprio, né, mascote próprio. Depois da Uhum. pandemia veio muita coisa de humanização da marca. Então todos os resorts, parques querem ter um avatar, quer ter um chatbot com um personagem próprio do parque. Então teve umas mudanças Uhum. de perfil de mercado, né? Então assim, cara, é o mercado que a gente dança conforme a música, mas não quer dizer que eu aceite. Você tem que se É, flexibilizar, mas ao mesmo tempo você tem que manter ali a tua característica. Que sim. bom que você falou de mascote, que eu ia te perguntar isso. Como que é o processo de criação? Quer dizer, o cliente entra em contato com vocês, cara, tô com uma ideia de criar um mascote, quero criar alguma coisa. Aí você faz o quê? Um estudo? Como que você faz? A primeira coisa que a gente faz quando o cliente entra em contato com a gente é primeiro marcar uma reunião. Eu gosto de marcar reunião offline, tá? Eu gosto de olhar olho no olho. A gente Uhum. gosta, a gente é old fashion. Eu gosto de sentar com o cara, olhar olho no olho, porque assim, o que a gente conversa sempre quando tem reunião é a emoção que o cara transmite ali na hora de falar uma palavra, uma frase, alguma coisa, é o que a gente pesca ali na hora e fala, puta, é isso que o cara quer. Hum. Então isso é uma coisa que eu sempre gosto. Inclusive amanhã eu tô indo para o interior de São Paulo para Hum. ter uma reunião cara a cara com o diretor, que a gente vai criar mascotes para um parque. Tá. Então assim, aí a gente tem essa primeira reunião, se não dá offline a gente acaba fazendo online, né? Não tem jeito, depende da distância. Uhum. E a gente acaba mandando um briefing pro cara preencher o que ele quer. Tá. Quer dizer assim, o que ele quer não, o que ele imagina da marca, do personagem, alguma coisa assim. Em cima disso a gente faz um estudo e sempre apresenta 2, 3 caminhos diferentes, pensando em produto, pensando em customização, pensando em fantasia, em estátua e por aí vai. Uhum. Porque eu acho que o processo criativo de um mascote hoje é o que eu sempre digo. Fazer um mascote hoje, vamos dar um exemplo de estátua, com 2 pés no chão, qualquer um faz. Com impressora 3D, com CNC, Uhum. a gente gosta de fazer loucura. A gente gosta de fazer o personagem Hum. com um pé Fala só. o mais desafiador que você teve até agora e que virou um case, que o cara fala, pô, esse case aqui. Eu vejo que você fala, não sei se é esse, mas o galinho lá da. O Lectrek.
Da Sadia. Da Sadia. Não é galo, é peru. É um peru, É é um peru. peru da Sadia. A primeira reunião que eu tive com a Sadia, eu falei, não, porque o franguinho, não, é peru. É um peru, Porque sempre falou frango por causa do nugget, né? E na Aham. verdade é peru. É. Esse é um caso que a gente tá há 3 anos e meio, 4 anos com eles. Eles nos procuraram para fazer uma reformulação da fantasia de interação, né? Ao vivo, em ponto de venda, em eventos. E a gente fez uma fantasia, a gente subiu tanto a régua da qualidade da fantasia que a gente entregou que a gente virou exclusivo deles. Então a gente literalmente, só nós podemos colocar a mão no peru da Sadia. Mas assim, é uma coisa que é bacana, porque assim, a gente tem feito muita coisa, fez NBA House, fizemos Lollapalooza, teve um jogo do All-Star Games nos Estados Unidos, São Francisco, que o Lec Track foi pra lá, que a fantasia nossa foi pra lá, a gente já exportou fantasia pra Dubai, estamos fazendo agora pra China. Então assim, é um case bacana, porque a gente conseguiu dar vida ao mascote que tem 50 anos, né, se eu não me engano, o Lec Track. A gente conseguiu dar vida pra ele e ele ficou super versátil, bacana, e todo mundo gosta de tirar foto com ele. Então a gente tem tanto a fantasia quanto a estátua.